Chegará o dia em que todas as pessoas, você, eu e todos que viveram no mundo estarão diante de Jesus. Nessa hora, ele não será mais um amigo nem um mestre, mas sim o juiz. E com certeza esse dia vai chegar e não tem como evitar. Está escrito em Hebreus 9:27. Segundo a Bíblia, o homem morrerá uma vez e depois disso enfrentará o juízo. Isso significa que depois da vida aqui na terra, haverá uma prova seguinte, que é o julgamento de Deus. Mas isso é algo que muitos não sabem. Nesse dia, Jesus vai te fazer 3 perguntas. Não são perguntas aleatórias, não são suposições, não são baseadas em religião ou no que as pessoas dizem. E a sua resposta a essas perguntas vai decidir para onde você vai, se para o céu ou para o inferno. Por isso é importante que você entenda isso. O dia do julgamento não é só uma história, não é um filme. Não é para assustar, isso é real e com certeza vai acontecer. Está escrito em Romanos 14:10-12. Segundo a Bíblia, todos nós vamos ficar diante de Deus e prestar contas sobre a nossa própria vida. Todos, sem exceção. Incluindo crianças e idosos, ricos e pobres, famosos e pessoas comuns. Em Apocalipse 20:12 está escrito que livros serão abertos. Esses livros são como um registro da sua vida. Lá está tudo o que você fez, falou e escolheu fazer. E até aquelas coisas que você achou que ninguém viu. E Deus não vai olhar só o que você fez. Ele também vai olhar por que você fez isso. Está escrito em 2 Coríntios 5:10, segundo a Bíblia, todos nós vamos comparecer diante de Cristo para receber o que for devido a cada um. Nesse dia, não vai ter mais nada escondido, não vai ter desculpa, não vai ter justificativa. Só você e Deus. E lembre-se disso. No julgamento, Jesus não vai perguntar primeiro se você foi uma boa pessoa ou se fez muitas coisas boas. Não é por aí que ele vai começar. Tem uma pergunta mais importante que vem antes. E é isso que você precisa saber. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. No dia do julgamento, Jesus não vai começar com uma pergunta difícil. Ele vai fazer uma pergunta que é muito pessoal. Esta é a primeira pergunta de Deus. O que você fez com meu filho? Não se trata de ser membro da igreja, de quão ativo você é na religião, de quantos eventos cristãos você participou ou de quanto você decorou da Bíblia. Não se trata de como você aparenta para os outros, mas do seu relacionamento com Jesus. Direto, pessoal, sem desculpas. Jesus disse em João 3:18, segundo Jesus, quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. O significado é simples. Você crê em Jesus ou não? Não é só por ouvir histórias, não é porque seus pais disseram, não é porque sua família é cristã, é você mesmo, pessoalmente. Mas está ainda mais claro em 1 João 5:12. Segundo a Bíblia, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, ou você tem Jesus, ou não tem. Não existe meio termo, não existe meio caminho. E em João 14:6, Jesus disse, segundo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, quando Jesus te perguntar, o que você fez comigo? Ele não está perguntando se você era ativo na igreja. Você foi uma boa pessoa? Você fez muitas coisas? O que ele está perguntando é, você me aceitou? Você confiou em mim? Você me obedeceu? Você entregou sua vida para mim? Agora vamos ver as 3 respostas mais comuns das pessoas. E qual seria a resposta de Jesus para cada uma delas? A primeira resposta de muitos, eu tentei ser uma boa pessoa. Essa é a resposta mais comum em todo o mundo. Outros dizem, eu sou uma pessoa boa, eu doei para a caridade, eu não sou um criminoso, eu fiz o meu melhor. Mas Jesus diria o seguinte, boas ações não podem pagar pelo pecado, só o meu sangue pode pagar. Está escrito em Romanos 3. De acordo com a Bíblia, todos pecaram e ninguém atingiu o padrão de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito, ninguém é suficiente, ninguém pode comprar o céu. A salvação não é um prêmio pelo esforço, é um presente da graça de Deus. Outra resposta de alguns é, eu vou à igreja, eu sou voluntário, eu sirvo no ministério. Eles são ativos na igreja. Às vezes até têm posição, sabem orar, parecem santos por fora. Mas Jesus dirá,
Você me conhece na mente, mas não me conhece no coração. Você tem religião, mas não temos um relacionamento. E é aqui que muitos erram. Esse é o tipo de pessoa que Jesus mencionou em Mateus 7, 22 a 23. Jesus disse: segundo Jesus, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Mas eu direi claramente a eles: eu não conheço vocês. Afastem-se de mim. Isso significa que é possível você ser ativo na igreja, mas Jesus não te conhece. É importante entender isso. Fazer atividades cristãs não tem valor se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Saber sobre Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Servir em nome dele não é o mesmo que entregar sua vida a ele. Agora, a outra resposta. E essa é a resposta certa. Esta é a pessoa que diz: eu te recebo como meu Salvador. Esta é a resposta que alegra o céu. Essa pessoa sabe que é pecadora. Ela sabe que precisa da misericórdia de Deus. Ela sabe que só Jesus pode salvar. Ela não confiou em boas obras, frequência à igreja, posição ou conhecimento da Bíblia. Ele confiou na cruz de Jesus. E para essa pessoa, Jesus dirá: muito bem, servo fiel, entre na alegria do seu Senhor. É assim que a salvação se parece. Não é sobre ser perfeito, fazer mais obras ou ser mais bondoso, mas sim ter fé pessoal em Jesus como Salvador. Então deixe-me te perguntar isso agora. Se Jesus estivesse na sua frente agora, olhasse nos seus olhos e te perguntasse: o que você fez comigo? O que você responderia? Você apontaria suas boas ações? Sua frequência na igreja? Seu conhecimento da Bíblia? Ou você pode dizer com paz no coração: Senhor, eu te aceitei. Confiei em você. Você é o Senhor da minha vida, porque essa é a única resposta que Ele procura, e essa é a única resposta que traz vida. E se você não tem certeza agora, se está em dúvida ou seu coração está silencioso, ainda há tempo. Enquanto você respira, o convite de Jesus ainda está aberto. Ele não veio para te julgar, Ele veio para te salvar. Ele morreu para que, quando esse dia chegar, você possa olhar para Ele e dizer: eu entreguei minha vida a Ti. E depois de responder à primeira pergunta, Jesus passará para a segunda, que não é mais sobre salvação. É sobre como você usou a sua vida. Esta é a segunda pergunta de Deus no dia do juízo. O que você fez com o que eu te dei? Essa pergunta é sobre mordomia. Isso significa como você cuidou e usou o que Deus te emprestou. Isso inclui seu tempo, seu talento, seu dinheiro, sua voz, sua mente, sua força. Lembre-se disso. Sua vida não é sua propriedade. Você não escolheu seu talento, o tempo em que nasceu, tudo o que veio até você, tudo o que você tem é um presente de Deus. A pergunta é simples. Você usou isso para Ele ou só para você mesmo? Em Mateus 25, 14 a 30, Jesus contou a parábola dos talentos. É uma história onde há um senhor com 3 servos e ele deu a eles valores diferentes, não iguais, mas cada um recebeu de acordo com sua capacidade. E é aí que começa a próxima lição. Na história de Jesus, há 3 servos. Um recebeu 5 talentos, um recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. O talento aqui não é só dinheiro. Isso significa qualquer coisa que Deus confiou. Tempo, habilidade, dinheiro, força, influência. O Senhor foi embora. E quando ele voltou, perguntou: o que vocês fizeram com o que eu dei? Os servos que usaram e multiplicaram o que receberam foram recompensados. Mas o servo que tinha 1 talento só, ele apenas enterrou. Ele não gastou de forma errada. Ele não cometeu pecado. Ele simplesmente não fez nada. E esse é o problema. Por causa do medo e da preguiça, ele não fez nada. E por causa disso, ele perdeu tudo. Está escrito em Lucas 12, 48. Segundo a Bíblia, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O significado é simples. Deus não está te comparando com os outros. Ele não pergunta: por que você não é como ele? Por que você não é famoso? A pergunta dele é: o que você fez com o que eu te dei? Também está escrito em Romanos 14. Segundo a Bíblia, cada um de nós prestará contas a Deus sobre a própria vida. Não é só sobre o que você acreditou ou o que você planejou, mas o que você fez e como usou o que foi confiado a você. E isso é o que importa. Não é só sobre o que Jesus vai perguntar. Ele também vai perguntar o porquê. O motivo do seu coração é importante. Você fez as coisas para o reino de Deus ou para o seu próprio nome?
Você está buscando elogios? Ou você serve mesmo quando ninguém está vendo? Lembre-se disso. Deus não olha só para os resultados. Ele olha também para o coração. Mesmo que pareça pequeno ao mundo, o que você fez é grande para Deus se foi feito com sinceridade. Pense nisso. Tem uma pessoa que é muito talentosa, tem talento para música. Por exemplo, ele ficou famoso, teve sucesso. Mas ele não usou seu talento para Deus. Não levou outros a Cristo. Esse talento foi enterrado na ambição ou no medo. A pergunta: qual teria sido o impacto disso na eternidade? Agora pense em outra pessoa, não é famoso. Trabalha silenciosamente, ninguém o conhece, mas todos os dias. Encoraja os outros, ora pelos colegas de trabalho, é gentil com desconhecidos. Fiel em cada oportunidade, isso é a verdadeira administração. Esse é o fruto aos olhos de Deus. Pense também em uma mãe que cuida dos filhos do jeito de Deus. Ela não tem palco, não tem plataforma nas redes sociais, não tem plateia. Mas todos os dias, ela molda o coração das crianças para Deus. Ela não está apenas criando filhos. Ela está disciplinando futuros guerreiros de Cristo. E lembre-se disso, Deus não se impressiona com quem quer aparecer. O que ele procura é fidelidade. Há pessoas que construíram grandes ministérios, mas esqueceram de Deus no processo. E há pessoas que viveram uma vida comum, mas tiveram um impacto eterno porque foram fiéis nas pequenas coisas. Essa é a segunda pergunta. E esse é o desafio para cada um de nós. Jesus não vai te perguntar se você é quem tem o maior talento. O que ele vai perguntar é: você usou o que eu te dei? Você usou o seu tempo em oração, em ajudar as pessoas, em amar? Ou você desperdiçou isso rolando o feed, só assistindo, se preocupando com nada, correndo atrás do elogio das pessoas? Existem muitas maneiras de enterrar o presente de Deus. Tem outros. Tem medo de errar. Tem medo de ser julgado. Tem medo de falhar. Outros são preguiçosos, sempre dizendo: depois eu faço quando eu estiver pronto. E tem outros também. Colocam a si mesmos em primeiro lugar, seu próprio nome, sua própria marca, em vez da obra de Deus. Mas no dia do juízo não haverá mais desculpas. O Senhor vai voltar e vai pedir os frutos. Então pergunte isso para si mesmo agora. Você está usando o que Deus te deu? Ou você está enterrando isso por medo, preguiça ou egoísmo? Você ainda está esperando um momento perfeito para servir? Ou já está usando o que tem agora? Lembre-se disso. Você não precisa de um palco para ser fiel. Você não precisa de um microfone para fazer a diferença. Tudo o que você precisa é de um coração disposto a obedecer, coragem para usar o que foi dado a você. E então Jesus perguntará sobre a sua fé, sua fidelidade. Ele ainda terá uma última pergunta. Esta é a mais reveladora de todas. Não é mais sobre resultados, nem desempenho. Isso é sobre o amor. Não é só sobre no que você acreditou, não é só sobre como você serviu, mas sobre quão profundamente o amor de Deus viveu em você. Mas antes de continuarmos, se essa mensagem tocou seu coração, se você está refletindo agora sobre sua vida, eu te encorajo a ficar aqui. Permaneça preparado, mantenha seu coração desperto, porque vai chegar o dia em que você vai se encontrar com Jesus. Agora vamos para a terceira e última pergunta. Esta é a terceira pergunta de Jesus no dia do julgamento. Como você tratou os meus pequeninos? Essa pergunta vai além da fé, vai além do serviço. É sobre o verdadeiro amor. Não é só emoção, não é só palavra, é amor com ação. Amor que alcança os que estão feridos, que dá atenção aos que não são notados, ou lembra dos que são esquecidos, um amor que é como o de Jesus. No juízo final, Jesus mostrou uma cena clara, como um pastor separando as ovelhas dos bodes. E ele dirá aos que estiverem à direita: venham benditos de meu Pai, o reino foi preparado para vocês. Por quê? Porque quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando fui estrangeiro, vocês me acolheram. Quando eu estava sem roupa, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. Quando eu estava na prisão, vocês foram me ver. Esse é o amor que Deus procura. E os justos perguntarão: Senhor, quando foi que fizemos essas coisas para ti? E Jesus responderá: eu lhes digo a verdade. Tudo o que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Isso significa que Jesus se identifica com os mais fracos. Ele não disse:
você fez isso para eles. O que ele disse foi: você fez isso para mim. Quando você ajuda uma viúva, né, um viciado, um mendigo, né, uma pessoa sem teto, é Jesus que você está ajudando. Quando você os ignora, você está ignorando Jesus. Quando você os ama, você está amando Jesus. É isso também que está escrito em 1 João 4:20. Segundo a Bíblia, se você diz que ama a Deus, mas não gosta do seu próximo, você está mentindo. A mensagem é direta. Você não pode dizer que ama a Deus se não se importa com as pessoas. O amor a Deus se vê no amor ao próximo, especialmente aqueles que não podem te retribuir. Quem são aqueles que Jesus chama de pequeninos? Eles são os órfãos, as crianças sem lar, sem cuidado, sem ninguém para abraçá-las à noite, as viúvas, mulheres solitárias marcadas pela tristeza e pelo peso da vida, e estrangeiros. Pessoas que estão em um lugar que não é delas, muitas vezes incompreendidas e oprimidas, os prisioneiros, não apenas aqueles que estão na cadeia, mas também aqueles que são prisioneiros do vício, do medo e da vergonha. Pessoas doentes não só no corpo, mas também na mente, nos sentimentos e no espírito. Aqueles rejeitados pelo mundo, pessoas consideradas sem valor, que não são dignas de amor ou que estão completamente destruídas. E isso é claro. Jesus não está apenas perguntando se você ajudou. A pergunta dele é: você deu o seu coração? Você amou mesmo quando era difícil? Você ajudou mesmo sem esperar nada em troca? Você serviu mesmo quando ninguém estava vendo? Existe uma grande diferença entre ajudar para ser visto pelas pessoas e ajudar em silêncio. Há uma diferença entre amar quem também te ama e amar alguém que talvez nunca te agradeça. É fácil postar bondade online, é fácil ajudar quando há uma câmera, mas Jesus sabe o que você faz quando ninguém está olhando. E isso é o que importa para ele. O verdadeiro amor tem um preço em tempo, dá trabalho, às vezes incomoda, às vezes é sacrifício, às vezes significa isso: abrir sua casa, abrir sua carteira ou abrir seus braços. Esse é o tipo de amor que Jesus procura, não conforto, mas compaixão. Significa se importar mesmo quando é difícil. Ele não se impressiona com seu conhecimento ou quantos versículos bíblicos você decorou. O que ele observa é o quanto você ama. Ele não conta quantas vezes você foi à igreja ou quantos sermões você ouviu. O que ele conta é quantas pessoas você ajudou. Você pode falar outras línguas, conhecer a Bíblia de cor, ensinar ou pregar, mas se não houver amor, tudo é apenas barulho. Então, quando Jesus olhar para a sua vida, o que ele vai ver? Amor? Amor verdadeiro. Amor com ação. Não um amor perfeito, não um amor exibido, mas um amor com compaixão, com sacrifício, com coração pelas pessoas que são importantes para ele. Naquele dia, a separação não será entre os importantes, inteligentes e não inteligentes, ricos e pobres, famosos e comuns. A separação será entre aqueles que amaram Jesus através do próximo e aqueles que não amaram. Essa é a questão, e a sua vida já está respondendo isso todos os dias. Como você tratou os meus pequeninos? Essas 3 perguntas não são só para os outros, são para você. Agora, então, vamos parar um pouco. Pensar, refletir. Agora que você já ouviu essas 3 perguntas, você consegue respondê-las com toda a sinceridade? Primeiro, você aceitou Jesus como seu Salvador? Não apenas conhece, não apenas admira, mas você entregou seu coração e sua vida a Ele? Você confiou no sacrifício dele na cruz e não nas suas próprias obras? Segundo, você usou o que Ele te deu, seu tempo, seu talento, sua oportunidade, sua influência? Você usou isso para Deus ou enterrou? Você adiou ou usou apenas para si mesmo? Terceiro, você amou os pequenos, não só em palavras, não só na aparência, mas em ação? A sua vida viu Jesus nos destruídos, nos esquecidos, naqueles que o mundo ignora? Se sua resposta for sim, continue assim. Permaneça fiel, você está no caminho certo. Mas se sua resposta for não, ou se seu coração estiver silencioso agora, aqui está a boa notícia. Jesus ainda está te chamando hoje. Não para te julgar, mas para te amar. Ele não te chama com raiva. Misericórdia, amor, convite. Enquanto a porta da misericórdia de Deus ainda está aberta, e enquanto você ainda respira, não é tarde demais. Isso significa que você ainda tem uma chance. A graça de Deus é maior do que todos os seus pecados.
A misericórdia de Deus é mais forte do que todos os seus erros. E este dia pode ser o começo de uma nova resposta, uma decisão da qual você nunca vai se arrepender, por toda a eternidade. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que há algo claro. Isso não é apenas um vídeo, é como se alguém tivesse batido a porta do seu coração. É como se algo puxasse sua mente para dizer: espera aí, eu quero arrumar minha vida. E se você orou agora há pouco, ou mesmo que ainda não tenha orado, mas sente que quer se aproximar de Jesus, aqui está a pergunta: o que vem a seguir? Porque a verdadeira mudança não termina no amém. É aí que realmente começa a nova direção da vida. Primeiro, vamos deixar isso claro: quando você se aproxima de Jesus, você não vai se tornar perfeito de uma hora para outra, nem seus problemas vão sumir rapidamente. Isso também não garante que nunca mais irá tropeçar. Isso significa que agora você tem um novo Senhor e uma nova direção. É mais ou menos assim. Se antes era você quem dirigia a sua vida, você quem tomava as decisões, agora você colocou Jesus no banco do motorista. Você agora é o passageiro que sabe confiar. Primeiro, não se surpreenda se houver abalos. Tem pessoas que, depois de se aproximarem de Jesus, de repente sentem culpa, como se todo o passado voltasse. Ficam com medo de que isso não seja real. Vozes da mente dizendo que você não é digno. Isso é normal. Mas lembre-se, a culpa às vezes é usada para puxar você de volta para quem você era antes. Mas o chamado de Jesus não é para te destruir, e sim para te reconstruir. Quando alguém sussurrar que você não tem mais esperança, responda de forma simples: é por isso que eu me aproximei de Jesus. É aí que a esperança começa. Segundo, torne isso real na sua vida diária, não só nas emoções. Às vezes é fácil nos emocionarmos, chorarmos, nos sentirmos inspirados. Mas depois do vídeo, tudo volta ao normal. Então a pergunta é: como tornar a fé verdadeira no dia a dia? Esta é uma oração prática e curta para o dia a dia. Mesmo que seja simples, não precisa ser profunda. Pode ser assim: Senhor, me ajuda hoje. Guia-me nas minhas decisões. Dá-me força para evitar o que é errado. O importante é ser consistente, mesmo que seja curta, mesmo que seja repetida. Porque o relacionamento se aprofunda com conversas diárias. Leia a Bíblia, mesmo que seja aos poucos. Você não precisa terminar a Bíblia toda de uma vez. Comece com um livro que seja fácil de acompanhar. Um que tenha a história e a vida de Jesus. Uma dica para não se sentir sobrecarregado. Um capítulo por dia e apenas uma pergunta: o que isso está me ensinando hoje? Não é um teste. É alimento para a mente e o coração. 3. Encontre o círculo certo. Uma das maneiras mais rápidas de voltar à vida antiga é quando você está sozinho. Por isso, você precisa de alguém para te encorajar, alguém para te lembrar, alguém para dizer continue. Você não precisa de um grupo grande. Mesmo que seja só uma ou duas pessoas que levem a fé a sério, já é uma grande ajuda. E se você ainda não conhece ninguém, tudo bem. O importante é não se isolar. 4. Elimine as coisas que silenciosamente te destroem. Nem todo pecado é barulhento. Alguns são silenciosos, mas causam muitos danos. Por exemplo, raiva secreta, inveja, pequenas mentiras ou enganações, vícios repetitivos, mentiras que já viraram hábito. O problema é que, com o tempo, isso vai se tornando normal. E quando isso já virou normal, você nem percebe que está sendo consumido aos poucos. Então, aqui vai uma pergunta simples: qual é aquela coisa na minha vida que eu sei que Deus não gosta, mas mesmo assim eu deixo passar? Se algo veio à sua mente, provavelmente é isso mesmo. Não adianta agir como herói de repente. O importante é se aproximar com honestidade. Senhor, é aqui que eu tenho dificuldade. Me ajuda. 5. Aprenda a pedir desculpas e a mudar. Não apenas pedir desculpas. Existem 2 tipos de desculpas. Desculpa de quem tem medo de ser pego. Desculpa com verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de ação. Por exemplo, peça desculpas para a pessoa que você machucou. Pare com o que está fazendo de errado e estabeleça limites, evite os gatilhos. Não é para ser perfeito, mas para mostrar que você está levando a sério. 6. O crescimento não acontece de repente. É como um treinamento. Muitas pessoas desistem porque esperam uma mudança instantânea. Mas a verdade é que a vida espiritual é como o corpo. Se você quer ficar mais forte, não é só fazer uma flexão. Precisa de rotina. Tem dias que você está animado, tem dias que está com preguiça, tem dias que você vai tropeçar. Mas a pergunta é: você vai se recuperar?
porque ser fiel não é não errar. O fiel é aquele que se levanta de novo. 7. Como saber se a mudança é verdadeira? É simples. Aos poucos você vai perceber que o padrão do seu coração mudou. Antes você se irritava facilmente, agora você se acalma mais rápido. Antes você não se importava, agora sente peso na consciência. Antes era só você, agora você pensa nos outros. Não é que você virou um anjo de repente. Essa é uma mudança lenta, mas real. E se houver dias em que você está fraco, não pense que acabou. Pense, preciso me aproximar de novo. 8. Se você tem medo do futuro, lembre-se, isso é diferente. Você se aproxima de Jesus, mas ainda tem medo do amanhã. Mas aqui está o consolo. Você não precisa resolver todo o futuro de uma vez só, um dia de cada vez, só por hoje. Escolha o que é certo, evite o que é errado, reze, confie. O amanhã vai chegar também, e quando chegar você não estará mais sozinho. 9. O amor já está aí. É verdade, às vezes é silencioso. Nem toda bondade precisa ser postada, nem toda ajuda precisa de plateia. Há momentos em que o amor mais verdadeiro é checar alguém que está silenciosamente deprimido. Ouvir alguém que não tem com quem desabafar. Pedir desculpas, mesmo quando você tem orgulho. Compartilhar comida sem tirar foto. Orar por alguém de quem você não gosta. Essas são coisas que não são populares, mas são profundas aos olhos de Deus. 10. Um simples desafio para você. Se você quer tornar tudo isso real, aqui está o desafio simples. Nos próximos 7 dias, conte de verdade. Faça isso. Todo dia, uma oração curta. Todo dia, um capítulo da Bíblia. Uma vez nesta semana, faça uma boa ação silenciosa que ninguém vai saber. Uma vez nesta semana, converse com alguém de confiança. Diga, quero me aproximar de Jesus, me ajude. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro.